Sejam bem-vindos ao canal Eugenia Futebolística. Veja até o final, pois temos uma notícia bombástica. Já deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de muitas notícias do futebol. Vamos às notícias. Blitz inicial será a arma do Corinthians para tirar Flamengo do conforto. A equação para Vitor Pereira na Neoquímica Arena não era simples. Ao contrário do adversário da quarta na final da Copa do Brasil, o Corinthians não tem duas chances de título nas Copas para virar as costas para o brasileiro. O Atlético, que vive o mesmo cenário, mas na Libertadores e só no dia 29, vinha praticamente completo e também luta por vaga no G6. A solução foi inserir titulares, como Fagner, Balbuena, Fausto e Roger Guedes e colocar outros três no segundo tempo, Fausto, Duqueiroz e Yuri Alberto, além de dar minutos a Michael, que pode ser importante na decisão nacional. A vitória por 2-1, além dos 3 pontos que deixaram a equipe temporariamente na segunda colocação, foi importante para reforçar a eficiência em seus domínios e dar confiança para o início da disputa da taça. Todos no Corinthians sabem da importância da ida em casa para abrir vantagem, inclusive no aspecto mental. Inverter a lógica das quartas da Libertadores, quando o Flamengo saiu de Itaquera com classificação bem encaminhada para apenas confirmar no Maracanã. Por isso Cássio deve jogar, mesmo com um trauma no pé ainda não muito bem explicado. Típico caso em que não jogaria uma partida na competição por pontos corridos, mas vai para o sacrifício em uma decisão. E o time de Vitor Pereira vai tentar impor uma blitz inicial, como fez com o mistão para cima do Atlético. Pressão intensa no adversário com a bola e também nas opções de passe mais curto, transição rápida para pegar o oponente saindo e também força nas bolas paradas. Como no escanteio pela direita que Fagner colocou na cabeça de Balbuena para abrir o placar, logo aos 5 minutos. Com 25 já estava 2-0, no pênalti convertido por Roger Guedes. Tudo o que Vitor Pereira precisava para administrar um jogo a 4 dias de uma primeira perna de final. Por isso o treinador valorizou, mais uma vez, as palavras pressão e fome na coletiva pós-jogo. É assim que trabalha, goste desta vez há mais tempo para treinamentos. É assim que vai tentar tirar o Flamengo do conforto na quarta. Pressão nas arquibancadas e no campo, tentando uma melhor sorte em relação ao torneio continental. Quem sabe sair na frente agora, ao contrário do golaço de Arrascaeta que descomplicou tudo para os rubro-negros. Não foi por acaso que Dorival Júnior mandou reservas, mas o goleiro Santos, para Cuiabá, treinou os 10 titulares de linha na manhã de sábado e só depois viajou para acomodar a equipe na vitória por 2-1 na Arena Pantanal. O técnico sabe que não reencontrará o mesmo Corinthians de 2 de agosto. E agora vale taça. Graças à evolução do brasileiro, o Palmeiras pode garantir o título antecipado na 34ª rodada contra o Atlético Paranaense ou a 35ª contra o Fortaleza. Pode-se explicar assim: o Alviverde tem 12 pontos de vantagem sobre o Internacional, e se mantiver a distância do Colorado até esta rodada, será o campeão contra os Furacões. Ou se a vantagem diminuir, pode acontecer na próxima rodada. Nessas circunstâncias, a Globo terá que fazer ajustes para incluir a Copa na programação da TV aberta. O jogo 34 teve que ser antecipado para terça-feira, já que o Atlético PR disputa a final da Libertadores contra o Flamengo no fim de semana de 29 de outubro. Outra possível disputa pelo título é a da 35ª rodada, com o Palmeiras enfrentando o Fortaleza na quarta-feira, 2 de novembro, às 16 horas, feriado. A Globo disponibilizou a transmissão dos jogos do Palmeiras na TV aberta para as próximas rodadas 36 e 37. Dito isso, se o título demorar mais, a emissora já está garantida. Pagamentos atrasados, vazamentos e derrota contra o Botafogo afetam ainda mais o ambiente no elenco do São Paulo. A derrota para o Independiente Del Valle, do Equador, na final da Copa Sul-Americana, ainda repercute internamente no Morumbi. Esportivamente, o maior problema do São Paulo foi não ter conseguido a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Economicamente, havia a promessa da diretoria de acertar valores atrasados com o elenco, que ainda não foi cumprida. Compõe a dívida valores pendentes da pandemia, direitos de imagem e premiação. Fontes ligadas a 7 atletas relataram que após o acerto da venda de Antony,
do Ajax HOL para o Manchester United e ING, a gestão atual do tricolor prometeu que quitaria as pendências em até 45 dias. 38 dias depois do anúncio oficial, o clima é de total descrença em relação à possibilidade de cumprimento do prazo. Havia também a promessa de que pelo menos parte dos valores seria quitada antes da final da Sul-Americana. Questionado sobre a promessa, o clube respondeu que o diálogo entre jogadores e diretoria tem sido permanente. Os atletas têm sido informados e atualizados da situação financeira do clube sempre que essa comunicação se faz necessária. Fontes ligadas à direção do tricolor ressaltam que esforços têm sido feitos para a redução da dívida, e que hoje o montante total está abaixo dos 10 milhões de reais. A parte referente a saldos da pandemia, segundo as pessoas ouvidas, estaria em 3 milhões de reais, e haveria apenas uma parcela de direito de imagem dos atletas em atraso. O clube alega ainda não ter recebido os valores correspondentes à premiação pelo avanço da equipe à final da Sul-Americana. Fontes ouvidas pela reportagem junto à entidade que comanda o futebol sul-americano afirmam que o prêmio de 2 milhões de dólares, 10,4 milhões de reais na cotação atual, será pago após passar pelo Tribunal da Conmebol, para descontos de cartões amarelos e vermelhos. A premiação por ter eliminado o Atlético Goianiense já foi paga, 800 mil dólares ou 4,16 milhões de reais na cotação atual. Os jogadores acreditam que a grana proveniente da transação de Antony não seria usada unicamente para quitar os atrasados. Isso porque o São Paulo receberá em 5 parcelas aproximadamente 100 milhões de reais. Também há consciência de que os valores recebidos serão necessários para outros compromissos diversos do clube. A diretoria do São Paulo afirma que o pagamento referente ao que o clube tem a receber pela transferência de Antony do Ajax para o Manchester United será parcelado ao longo de 5 anos. Enquanto segue com as dívidas pendentes, o São Paulo investiu alto no mercado da bola, com contratações de peso, como o meia Juliano Galopo, do Banfield de Argentina, Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi, do Grupo City. As fontes também demonstram incômodo com a proximidade de membros da diretoria com a torcida independente, principal organizada do clube. Na quinta-feira, 6, após a vitória por 2-1 sobre o América Mineiro, o presidente da Independente, Henrique Baby Gomes, divulgou supostos salários dos atletas no Instagram. Embora haja questionamentos sobre os valores, a publicação gerou incômodo. A cúpula da torcida esteve em Córdoba. A diretoria do clube repudia o vazamento de salários. O São Paulo entende que informações sobre valores são de foro íntimo de cada profissional, seja qual for sua função ou cargo. Nos bastidores, pessoas ligadas à cúpula são paulina atestam que os valores divulgados não correspondem à realidade. A situação toda afeta também o técnico Rogério Ceni. 2 das fontes ouvidas relataram insatisfação do treinador com a forma como as pendências têm sido administradas, a ponto de afetar seu desejo pela permanência. Ceni tem sido descrito como abatido. Além de não ir retirar a medalha do vice-campeonato no sábado, o comandante também não compareceu a um jantar depois da partida. O São Paulo não comenta sobre o futuro do treinador. O técnico Rogério Ceni tem contrato com o São Paulo FC até dezembro de 2023, diz o clube. Pagamentos atrasados, vazamentos e derrota contra o Botafogo afetam ainda mais o ambiente no elenco do São Paulo. A derrota para o Independiente del Valle, do Equador, na final da Copa Sul-Americana, ainda repercute internamente no Morumbi. Esportivamente, o maior problema do São Paulo foi não ter conseguido a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Economicamente, havia a promessa da diretoria de acertar valores atrasados com o elenco, que ainda não foi cumprida. Compõe a dívida valores pendentes da pandemia, direitos de imagem e premiação. Fontes ligadas a 7 atletas relataram que após o acerto da venda de Antony, do Ajax HOL para o Manchester United e ING, a gestão atual do tricolor prometeu que quitaria as pendências em até 45 dias. 38 dias depois do anúncio oficial, o clima é de total descrença em relação à possibilidade de cumprimento do prazo. Havia também a promessa de que pelo menos parte dos valores seria quitada antes da final da Sul-Americana. Questionado sobre a promessa,
O clube respondeu que o diálogo entre jogadores e diretoria tem sido permanente. Os atletas têm sido informados e atualizados da situação financeira do clube sempre que essa comunicação se faz necessária. Fontes ligadas à direção do tricolor ressaltam que esforços têm sido feitos para a redução da dívida, e que hoje o montante total está abaixo dos 10 milhões de reais. A parte referente a saldos da pandemia, segundo as pessoas ouvidas, estaria em 3 milhões de reais, e haveria apenas uma parcela de direito de imagem dos atletas em atraso. O clube alega ainda não ter recebido os valores correspondentes à premiação pelo avanço da equipe à final da Sul-Americana. Fontes ouvidas pela reportagem junto à entidade que comanda o futebol sul-americano afirmam que o prêmio de 2 milhões de dólares, 10,4 milhões de reais na cotação atual, será pago após passar pelo tribunal da Conmebol, para descontos de cartões amarelos e vermelhos. A premiação por ter eliminado o Atlético Goianiense já foi paga, 800 mil dólares ou 4,16 milhões de reais na cotação atual. Os jogadores acreditam que a grana proveniente da transação de Antony não seria usada unicamente para quitar os atrasados. Isso porque o São Paulo receberá em 5 parcelas aproximadamente 100 milhões de reais. Também há consciência de que os valores recebidos serão necessários para outros compromissos diversos do clube. A diretoria do São Paulo afirma que o pagamento referente ao que o clube tem a receber pela transferência de Antony do Ajax para o Manchester United será parcelado ao longo de 5 anos. Enquanto segue com as dívidas pendentes, o São Paulo investiu alto no mercado da bola, com contratações de peso, como o meia Juliano Galopo, do Banfield de Argentina, Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi, do Grupo City. As fontes também demonstram incômodo com a proximidade de membros da diretoria com a torcida independente, principal organizada do clube. Na quinta-feira, 6, após a vitória por 2-1 sobre o América Mineiro, o presidente da Independente, Henrique Baby Gomes, divulgou supostos salários dos atletas no Instagram. Embora haja questionamentos sobre os valores, a publicação gerou incômodo. A cúpula da torcida esteve em Córdoba. A diretoria do clube repudia o vazamento de salários. O São Paulo entende que informações sobre valores são de foro íntimo de cada profissional, seja qual for sua função ou cargo. Nos bastidores, pessoas ligadas à cúpula são paulina atestam que os valores divulgados não correspondem à realidade. A situação toda afeta também o técnico Rogério Ceni. 2 das fontes ouvidas relataram insatisfação do treinador com a forma como as pendências têm sido administradas, a ponto de afetar seu desejo pela permanência. Ceni tem sido descrito como abatido. Além de não ir retirar a medalha do vice-campeonato no sábado, o comandante também não compareceu a um jantar depois da partida. O São Paulo não comenta sobre o futuro do treinador. O técnico Rogério Ceni tem contrato com o São Paulo FC até dezembro de 2023, diz o clube.